Como é definida a nossa memória na execução de um programa, o nome das partes da memória, alguma coisa assim? Vocês já ouviram falar algo sobre? Ainda não, né? A gente vai ver então hoje aqui. Mas antes, vamos abrir aqui a aula aqui, um segundo código aqui, né? A gente fez esses aqui, eu vou abrir outro para mostrar um outro exemplo e a gente já ir praticando também, né? A gente fez esses exemplos na aula passada, deixa eu dar uma limpada aqui nesses outros códigos objeto aqui. Deixa eu fechar aqui. E eu vou abrir um segundo código aqui que eu vou chamar de troca, né? Troca.c. Se eu passasse uma tarefinha aqui para vocês para implementarem uma função que troca dois valores, eu passo o x valendo 10, o y valendo 20, eu quero que você imprima o y valendo 10 e o x valendo 20. Como que a gente faria isso? Um programa em C precisa da biblioteca padrão de entrada aí de dados, né? stdio, que a gente viu, .h, uma função main, padrão de escopo de função main que retorna 0. A partir daqui a gente começa a implementar o nosso código. No caso, o que eu estou querendo falar? Vou declarar duas variáveis, uma x valendo 10 e uma y valendo 20. Vou trocar ele aqui e vou imprimir print x. Imprimir as duas variáveis aqui. Vou botar direto aqui, não vou fazer essas outras coisas não. D, que a gente viu que precisa dessa assinatura aí, né? X e Y. Se eu rodar esse código do jeito que está aqui, ele vai mostrar aqui para mim 10 e 20, né? É para mostrar. Então, rodei 10 e 20. O que eu quero é que eu não mude esse print e ele imprima 20 e 10, né? Então, uma função de troca básica que a gente usa em vários outros algoritmos, né? Como que a gente implementaria essa função de troca? Ela retorna alguma coisa ou não? Como que vocês implementariam a função de troca? Eu acho que acredito que ela vai retornar alguma coisa. Sei lá, usando 3 variáveis ou não? Ou tem um jeito mais fácil? A lógica da troca, a gente vai ter que usar uma outra variávelzinha, né? Assim, que a lógica, ela demanda será que dá para eu não retornar nada, né? Então, eu vou botar como se fosse só um procedimento, um void. Vou receber os elementos. Como que eu recebo os elementos? Como que eu passo os elementos para uma função? Aqui nos parênteses eu declaro que eu estou recebendo. Aí eu vou botar, para ser uma função genérica, né? Eu vou botar elemento. Botar aqui A e B. Vou renomear aqui para A e B. Int A e int B. E então ele recebe esses dois, ele está dando um erro aqui. Parâmetros protótipos sem nome não são permitidos quando o corpo está presente.
Isso, ali o Ângelo já colocou uma ideia de troca. Esqueci como é em C. Mas é basicamente isso aqui, né? Se a gente for... deixa eu fechar aqui isso daqui. Aqui, ok. Deixa eu abrir uma nova aba aqui, uma nova janela. Calma lá, vocês vão já entender o que eu quero passar com vocês aqui. Vamos desenhar aqui. Basicamente, o que a gente está vendo, né? A nossa memória, ela é algo como se fosse um vetor. Mas aqui eu vou já passar um conceito para vocês um pouco mais elaborado. É melhor a gente pensar na memória em uma tabela com 3 colunas, tá? Eu gosto de pensar a memória assim, beleza? Então, imaginem que essa é a memória. A primeira coluna, eu gosto de falar que ela é o rótulo. Rótulo. Como fosse uma marcação. Aqui é o valor em si, valor. E aqui é o endereço de memória. Eu acho que eu desenhei isso daí anteriormente. Vou botar aqui endereço main de memória. Endereço, né, da memória. Quando eu declaro uma variável ali, por exemplo, aqui nesse código, x, y é igual a 10 e y é igual a 20, a gente viu que ele reserva, por ser um inteiro, 4 bytes na memória, correto? Suponha que aqui, cada linha dessa tem 4 bytes. Então, o x, ele entra no rótulo aqui, o valor dele é 10, e a memória, o endereço de memória dele começa assim com 0, x underline alguma coisa. Vou botar aqui 0, o endereço de memória aqui. X underline 01. Não, x não. Vou botar um endereço qualquer aqui. 001, tá? Para deixar mais simples. O Y, ele entra aqui no rótulo, numa outra parte da memória, com o valor 20, e o endereço de memória 00, né, 004, digamos assim. Se eu for declarando, os elementos vão entrando aqui. Beleza? Ok? Vamos guardar isso daqui, que no futuro a gente vai utilizar esse conceito aqui, no futuro próximo agora, no decorrer da aula. A memória, ela tem 3 partes, né? E para eu trocar os elementos, né, uma função base de troca, o Ângelo ali até colocou z igual a x, x igual a y, y igual, ó, peraí, y é igual a x, não. Quando a lógica de uma troca é basicamente assim: eu pego 2 valores, guardo o primeiro valor numa terceira variável. Então, isso. Tá, tu corrigiu ali. Y é igual a z, isso mesmo. Então, basicamente, eu poderia declarar um valor, normalmente a gente chama assim, tipo de temp, temporário, que vai receber o A, no caso ali, né? No nosso caso, seria tipo o X. E daí eu guardei ele para eu não perder essa referência, né? Então, o A agora, ele pode já trocar, receber o B, e o B vai receber não o A, porque não o A, porque o A está valendo o B, né? Então ele vai receber o temp. Basicamente essa é a lógica da troca, né? E chamei esse procedimento
eu vou chamar essa função aqui, troca, e vou passar o A e o B, não, o X e o Y, que vale 10 e 20 ali para mim. Ele está recebendo, a gente pode até verificar, dar um print aqui para ver se está chegando os valores, para ter certeza que está sendo chamado. Então, eu posso, só para ter uma certeza aqui, primeiro vamos rodar aqui. Vocês acham que ele vai imprimir corretamente aqui? O que ele vai imprimir? 10 e 20 ou 20 e 10? O temp gasta menos memória de uma terceira variável em si? Não, ele... Como assim? Ele está funcionando como uma terceira variável. Porque quando esses carinhas chegam aqui, a gente vai... Eu vou já abrir o slide para explicar isso daqui direitinho. Ele entra na memória como uma nova declaração nesse escopo, né? No escopo da função. Então, ele declara 3 variáveis aqui. Então, a minha pergunta é, esse código, ele imprime 10... aqui, 10 e 20 ou 20 e 10? Do jeito Eu que é 20 e 10, mas tenho minhas dúvidas. Eu acredito também que seja 20 e 10. Que faz a troca? Então vamos Mas executar. A troca ele vai fazer isso só dentro da própria função. Não retornou, a função não retornou pro programa principal a troca que ele fez. Isso, vamos rodar aqui. Imprimiu 10 e 20. Primeiro ele imprimiu um underline A aqui, que eu tinha escrito sem querer, uma coisa, mas ele imprimiu aqui, ó, 10 e 20. O void não retornou. Aqui, para retornar... Esse void dentro do main, não? Não, Void. não. A função main, ela é a função principal do programa, que ela fica chamando as outras. O código em C, ele é executado basicamente assim. A gente vai colocando, ele chama esse cara e ele vai entrando em outras funções e executando elas, e eu vou controlando o código. Eu não coloco isso daqui aqui, que ele dá um erro. Tipo, ele dá um erro de escopo na função. No C, não tem essa opção, digamos assim, de função dentro de função, tá? Entendi. Nesse Não vai caso, chamar ela, né? Através do isso, nome não, eu chamo ela, eu consigo chamar ela, ela já está no corpo, eu tenho acesso a ela aqui, entendeu? Aqui, o que daria erro? Se ela tivesse sido declarada depois, ela daria um erro. Qual que seria esse erro aqui em função? Aqui não deu erro, porque o meu C aqui ele tá atualizado. Mas o ideal é que você aqui no C, vocês vão ver muito código assim, com é chamado de assinatura de função, assinatura da função. Você declara ela sem o escopo dela, entendeu? Só com a chamada, tá? Aí você pode chamar ela em qualquer parte do corpo. Todas as funções seriam chamadas antes do main, seriam declaradas antes do main, sem a parte lógica dela, digamos assim, tá? Esse é o jeito mais indicado de se trabalhar com funções. Mas se você declarar a função antes do uso dela, você vai conseguir utilizar antes dela ser chamada, você evita esse erro e não precisaria ficar declarando a assinatura da função. O que é essa parte de assinatura de função? Você pode criar as suas próprias bibliotecas, tá? Os seus próprios modelos, onde você esse ponto H aqui que ele se refere ao header. E daí lá vão todas as assinaturas, declarações de variáveis.
e a implementação, de fato, da função, ela fica num ponto C, tá? Mas isso é um pouquinho mais para frente. O que eu quero fazer com vocês é como eu resolveria esse código. Eu quero que, de fato, ele imprima 10 e 20, que ele troque os valores dessas duas variáveis. Falaram aí que o void não retorna nada, e é isso mesmo, ele não retornou. Como que eu modificaria essa minha função para ela retornar algo e eu conseguir executar, né? Se ela retorna algo... Oi, alguém... Ó, aqui é uma pergunta... Professor? Oi? Eu não tenho que saber o que eu quero retornar? Se eu quero retornar um inteiro, se eu quero retornar uma string ou alguma coisa desse tipo? Isso. Aqui é uma pergunta um pouquinho capciosa e até um desafio até para quem tem conhecimento médio no C, porque assim a função ela normalmente retorna um inteiro, um float, ela pode retornar até uma struct, né? Quem já que daí poderia resolver esse problema. Mas se eu for só retornar um inteiro, não daria muito certo aqui, porque eu teria que retornar 2 valores e eu só consigo retornar um com um inteiro aqui, né? Eu não resolveria o meu problema. Para resolver o problema aqui no C, eu posso até não deixar uma opção de resolução desse problema. Em vez, eu posso deixar como void mesmo e fazer a troca não passando como parâmetro, mas passando por referência. São esses dois tipos de passagem de valores que existem. O que isso quer dizer? Ó? Você pode falar assim, mas será que o x e o y chegou aqui no escopo da função troca, que é quase um procedimento, né? Eu posso verificar isso, eu posso imprimir, em vez de imprimir x e y aqui, né? Eu imprimo a e b, e aqui só para diferenciar, eu vou falar que é o A e o B aqui, né? Para ver que ele está imprimindo essa linha aqui, tá? Então eu vou rodar, ó, tá chegando o 10 e o 20. Então essas variáveis aqui têm esses valores, né? Se eu imprimir ele aqui embaixo, ó o que vai acontecer. Ele imprimiu 20 e 10, que é o meu objetivo, né? Então ele trocou. A nossa lógica de troca está funcionando. Só que eu não estou conseguindo acessar, digamos, essa linha aqui. Será que eu consigo acessar botando A e B aqui? Só que daí o que isso vai acontecer? Ele vai dar um erro e falar: o identificador A não foi definido. Por quê? Por causa do escopo da declaração das variáveis. A variável, quando ela é declarada dentro de uma função, ela só existe dentro daquela função. É chamado de uma variável local. Na aula passada, a gente falou: então pode ter uma variável global. Aí sim, eu poderia corrigir esse erro usando variáveis globais, só que não é o mais indicado. O mais indicado a gente vai ver que é passando por referência. Então, como que eu corrigiria esse erro utilizando variáveis globais, que não é o indicado, mas poderia acontecer? Eu poderia declarar essas duas variáveis aqui, não x e y, mas a e b, de maneira global, fora do escopo de função. A, b, tá? E daí eu não necessariamente eu precisaria
passar isso daqui para cá, eu precisaria atualizar esses valores aqui, né? Então, a gente poderia, só para entender aqui o que está acontecendo, falar o seguinte. Ou X e Y, né? Não, vamos declarar X e Y global. Tá, X e Y global. Então... Professor, Oi. talvez possa ser uma pergunta besta, mas por que a lógica não se faz dentro do main? Não sei se tem a ver com código limpo, né? A ideia de você separar procedimentos é porque muitas vezes o teu código ele cresce muito e você pode utilizar essa função de troca em outros momentos do código. O que daí, em vez de você, por exemplo, chamar o código assim direto, né, e ficar repetindo essas 3 linhas de código, você chama somente o método, o procedimento ou a função, né, que você quer. Tanto o main quanto a troca poderiam ver A e B, mas seriam perigosos, pois as duas podem ser modificadas. Isso mesmo. Aí aqui eu poderia trabalhar com um escopo somente, né? Então eu poderia fazer assim, eu declaro ela, vou declarar x e y aqui em cima, global. Aqui é variável global. E daí eu inicio elas dentro do main. Então, eu não preciso declarar elas, eu só estou iniciando elas dentro do main. Aqui eu vou botar x e y mesmo ainda. Passei x e y para cá, só que ele ainda não vai resolver o meu problema. Eu vou rodar aqui o código. Ele ainda está imprimindo 10 e 20. Para eu resolver o meu problema, eu tenho meio que atualizar o x e o y aqui, né? Eu teria que falar assim... Aqui, na verdade, ele nem faz a lógica da troca. Eu poderia fazer assim... temp recebe A, aí x recebe B e y recebe temp. Meio que dá uma... Aqui, ó, tá um código meio bagunçado, né? Mas eu atualizei as variáveis e, teoricamente, agora ele vai imprimir 20 e 10, que é o que eu tô com o objetivo desde o começo. Salvei. Ó, ele imprimiu 20 e 10 sem eu mudar o escopo aqui dentro, né? Eu modifiquei somente aqui. Uma solução utilizando variável global sem retorno, né? Só trabalhando com mais espaço de memória, digamos assim. Só que aqui, ó, eu tô trabalhando o que uma simples troca de número não pode se tornar, né? É um método utilizado, você pode fazer de algumas maneiras. A gente está entendendo aqui alguns conceitos. O que é variável global? Aqui o escopo local, o A e o B, eles meio que, quando eu mando um valor para essa função, eles estão declarando, é como se isso daqui tivesse sido feito assim, ó. A recebe X aqui, B recebe Y. Eu estou declarando essas duas variáveis nesse escopo local, tá? Vai valer aqui, elas vão existir na memória aqui. Como eu tenho variáveis globais que são acessadas por todas as funções do meu código, e se eu atualizar elas, eu consigo acessar elas de todas as funções. Só que isso é uma falha de segurança no código, tá? Isso é uma coisa totalmente não indicada. Então, essa é uma forma de resolver não indicada, tá? Vamos ver agora a forma de resolver mais indicada utilizando
ponteiros, tá? Então, e aí a gente vai entender os nossos famosos e queridos ponteiros, tá? Então, aqui por enquanto, ó, vou voltar à minha lógica. A recebe B e B recebe temp, tá? A minha lógica que está funcionando, a gente viu que ela tá imprimindo 10, 20 ainda. Mas o que daí agora a gente vai voltar para nossa parte de memória aqui. O nosso desenho da memória. O que são os ponteiros? Ponteiros são variáveis que recebem endereço de memória. Ponteiros são variáveis que, no seu valor, só trabalham com endereços de memória. Tá? Tá claro essa definição básica? Ponteiros são variáveis, são partes da memória que armazenam endereços de outras variáveis. Elas armazenam endereço de memória de outras variáveis. Ó, ponteiros em C. Vou botar aqui, pegar a primeira definição que aparece. Em programação, um ponteiro ou apontador é um tipo de dado de linguagem de programação cujo valor se refere diretamente a outro valor alocado em outra área de memória. Ou seja, ele aponta para outro espaço na memória recebendo o seu endereço, através do seu endereço de memória. Um ponteiro é uma simples implementação do tipo referência na ciência da computação. Vamos fazer um exemplo para deixar isso daqui mais claro. Por exemplo, aí agora a gente vai... Como a gente... Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar esse código em stand-by aqui, em espera. Vou abrir um outro programa aqui chamado 03_ponteiros.c, só para a gente fazer a lógica da declaração de ponteiros e entender alguma coisa aqui de ponteiros. Então, eu estou com o meu código limpo aqui, nesse novo código. Vou declarar, como a gente fez ali, x é igual a 10. Ele declarou na memória, naquelas 3 colunas, o rótulo, o valor e um endereço qualquer de memória. A declaração de ponteiros é o seguinte: eu posso declarar, falar o seguinte: um ponteiro que vai receber esse 10 aqui, esse endereço de memória dessa variável. Então, int vai ser o ponteiro asterisco, eu vou botar aqui px, tá? O exemplo clássico, ponteiro para x. Aí eu posso declarar ela assim, né? E fazer a inicialização dessa variável. Como que eu inicializo ela? Como que eu deixo ela ativa, né? O que ela recebe aqui? Vai ser o X, né, ou não? Se ela receber somente x assim, ele pode até rodar aqui, ó. Vamos tentar rodar esse código. Isso, o Mitter colocou ali. Se ela está recebendo x, na verdade, ela vai estar recebendo o valor de x, que é 10. E o que eu falei? Que o ponteiro, eu vou botar aqui asterisco px, ele foi declarado na memória. O valor dele, ele não aceita inteiro, não aceita float, não aceita nada, a não ser endereço de memória, tá? Então, o que ele vai aceitar? Vai aceitar os valores dessa coluna, tá? Se eu igualar o ponteiro px igual a 10 direto, é como se eu estivesse falando igual a 10, não, igual a x, ele vai estar recebendo 10 aqui. E ele vai dar... vou rodar esse código. Ele até rodou sem erro nenhum, mas vou imprimir aqui. Deixa eu ver o que ele vai imprimir aqui para mim. X é igual a D. Ponteiro px aqui é igual. Eu vou também botar um
um D aqui e chamar esses caras X e PX. Ele tá recebendo o PX aí como se fosse... Professor, Ele está recebendo o valor de X, mas está tratando como se fosse um ponteiro, só que ele está botando o D, como é um inteiro. Ele, a ideia de você executar e utilizar ponteiros é que você acessa os valores das variáveis por outras referências na memória. Então, assim, eu declarei esse cara aqui inicialmente eu vou utilizar operadores para alterar o valor. Por exemplo, se eu fizer assim... Professor. Oi. No caso, então, eu vou estar recebendo o valor que está salvo nesse espaço de memória, não o valor que está na variável. Isso. Na verdade, o ideal é que a gente, em vez de... que aqui ele não está recebendo o correto de um ponteiro. O ponteiro ele é inicializado com o endereço de memória. Então, a gente especifica para ele, cara, recebe o endereço de memória de X. Agora eu vou executar, ele armazenou o endereço de memória de X. Aqui, antes ele não deu erro, porque ele encarou esse valor aqui como um endereço inteiro de memória, tá? Só que eu não estou conseguindo, eu não vou... do jeito que está ali, eu não vou... Ele pegou esse 10 e botou aqui. Ele pegou esse 10, vamos entender aqui. Do jeito que está ali, ele pegou o 10 e botou aqui, só que isso daqui não é indicado. Esse cara ele tem que receber o endereço de memória do X, daí ele vai armazenar aqui o endereço 001, que é o endereço de memória de X. Basicamente, o ponteiro ele vai apontar para essa parte da memória. Ele próprio tem um endereço de memória dele, tá? Então, o ponteiro ele tem um endereço de memória dele e tem um endereço de memória que ele está guardando, né? Como que eu sei que ele tem um endereço de memória dele? Se eu imprimir, falar para ele, cara, imprime o endereço de memória de PX, ele vai imprimir outro valor, ó. Ele vai imprimir outro valor. Se eu fizer assim, ó, na mesma execução, né? Um é o endereço de memória e o outro é o próprio ponteiro também, tá? Então, basicamente, ó, aqui ele está imprimindo o valor que ele está tendo e o endereço de memória dele. Só que o valor dele está sendo 10 inteiro. Ele não tem o endereço de memória de X. Para que eu preciso de um ponteiro? Qual é o poder que isso me dá? Eu consigo alterar. O que eu consigo fazer? Eu consigo falar assim para ele, cara, altera o valor do que você está apontando para um outro valor aqui. Botar 100. Vocês vão já entender. Uma coisa é declarar como ponteiro, outra coisa é acessar o que ele está apontando. Se eu tiver declarado da maneira correta, ó, eu vou botar o endereço de memória aqui de X. Aqui está da maneira correta, que é a utilização de ponteiros. Olha o que ele vai imprimir. O que vocês acham que ele vai imprimir? O X vai estar valendo... Ele vai imprimir 10 e 100, ou endereço de memória,
Vou imprimir para vocês verem. Olha o que ele imprimiu. Ele imprimiu x valendo 100 e o endereço o que ele guardou aqui, o endereço, o valor que está no endereço no ponteiro, né? O valor do ponteiro e aqui o próprio endereço do ponteiro. Professor, eles são diferentes. Ó. Eu não estou entendendo quase nada. Calma, que vai piorar. Para que a gente Aí usa complica. ponteiro? Com a aritmética de ponteiros aqui, com o asterisco, não aritmética, mas com os operadores dos ponteiros, quais são os operadores em cima de ponteiros que eu tenho? Os símbolos que operam os ponteiros, digamos assim. O asterisco e o e-comercial, eles são operadores aí. Um para mostrar o endereço de memória, para recuperar o endereço de memória, e o outro para... ele chama... tem um nomezinho dessa operação aqui. Tá aqui no slide, tá? Daí a gente vai abrir aqui o slide para vocês entenderem. Mas só para consolidar aqui, ó, no nosso esqueminha, como esse cara aqui está mudando, quando aqui eu declarei o ponteiro, tá? Aqui eu declarei. Aqui, quando eu uso o asterisco aqui para baixo, px, o que eu estou falando? Acessa o valor que você está armazenando no endereço de memória e modifica esse valor, o valor dessa variável que você está referenciando. Então, quando eu executo essa linha, eu estou falando para ele alterar o valor da minha variável referenciada. Só pode explicar de novo aí. Professor, esse bagulho é meio, sei lá, complicado. Isso. Esse ponto aqui, ele necessita uma atenção um pouco maior, essa parte de ponteiros, tá? O que está acontecendo quando você utiliza ponteiros no C, você está muito próximo da memória. Ele abre uma janela na sua memória para você conseguir andar para cima e para baixo aqui na memória. Como as variáveis estão armazenadas na memória, eu consigo alterar elas por outros caminhos, entendeu? Esse é o poder dos ponteiros. Então, se eu tiver a memória da variável, eu consigo alterar o valor dela. Isso, é isso mesmo. Como eu tenho esse ponteiro que está apontando aqui para x e eu tenho o endereço de memória dela, eu consigo falar, cara, altera o valor dessa variável para mim. Com essa linha de código, tá? Vamos pegar aqui o slide e ele dá uma ajudada aqui, tá? Nesses conceitos. Esses slides aqui é de uma outra referência aqui de uma outra professora e eu estou deixando aqui para deixar os créditos, tá? Da UFES. Mas eu achei interessante e ele explica tudo isso, esse exemplo que a gente viu aqui. Existem 3 maneiras de reservar espaço na memória: variáveis globais, variáveis locais. Globais a gente viu ali, que a gente fez aquele exemplo. Variáveis locais, variáveis globais, espaço existente enquanto o programa estiver executando. Ele fica global para todas as funções acessórias. Ele fica... eu quero que vocês entendam que na memória as variáveis são alocadas em espaços diferentes, tá? As variáveis locais, elas existem enquanto a função que declarou ela estiver sendo executada e a alocação dinâmica, o espaço existe até ser explicitamente liberado. O que é isso? Aqui eu vou só completar aqui, eu vou abrindo os slides de acordo com o que a gente vai vendo, tá? Depois a gente vai chegar nessa parte. Essa parte bem aqui assim, de alocação... Deixa eu ver qual... Aqui, alocação dinâmica, um slide que eu fiz, que eu acho bem interessante. Aqui, ó. Eita, que eu falei que ia complicar, né?
que as coisas a partir de agora... O ponteiro, ele não é que ele serve para saber o valor da memória. Ele armazena o endereço de memória e com esse endereço de memória eu posso fazer coisas nele, alterar o valor de uma variável, percorrer o vetor, um vetor, uma matriz que está na minha memória, alterando os seus valores, né? Ele funciona como um controlador do índice, tá? De uma variável. Professor, o ponteiro, ele fica só local ou ele é global? Ele fica local, só que ele fica em outro espaço da memória. É o que a gente vai ver agora, ó. Esse aqui é um exemplo. Eu vou pular essa parte aqui, que a gente vai voltar na parte de declaração de matriz e vetores. O que interessa aqui para mim é essa parte aqui, ó, de como que é o funcionamento da memória. Eu vou pular aqui ó, ponteiros e alocação dinâmica. Aqui, ó, para vocês guardarem essas informações. A memória, ela é separada basicamente em 4 partes, tá? Uma denominada heap, outra denominada stack, tá? Outra denominada static global, são as variáveis globais, e outra code text, tá? Isso daqui são as classificações das partes da memória. O que é isso? Cada parte dessa vai ter um tamanho de acordo com o seu código, com a sua execução do seu código. Se você não utiliza alocação dinâmica, nem ponteiros, nem nada, todo o seu código vai estar ou utilizando static e stack. Tá? Na stack, aqui, a stack, o que significa stack em português? Destacar? Não. Pilha. É tipo pacote, pilha? É uma pilha. É a pilha de execução do programa, tá? Aqui a gente vai entender como que o programa de fato é executado. E daí, ó, o outro slide aqui. Então, chamadas de funções e variáveis locais, elas vão entrando na sua stack, tá? Elas vão sendo empilhadas nessa parte de memória. Por que empilhadas? Porque ele traz o conceito de pilha. Você executa uma função, aí se você chamar uma função dentro de outra função, ele empilha essa função que está dentro dessa função para ser executada e o retorno dela é mandado para a função que chamou ela. Isso é chamado de recursão, né? Que a gente vai ver mais para frente. Mas calma lá, a gente vai chegar com calma nisso. O que interessa para a gente saber agora é que na stack da memória, as chamadas de funções, as funções, ó, o que é chamada de função? Essa função aqui, quando ela foi chamada, ela foi empilhada na stack. Essas duas variáveis foram empilhadas na stack, tá? Beleza? Então, continuando. As variáveis globais e instruções do código. Então, essas 3 partes da memória não crescem quando o sistema está em execução. Ela é reservada na fase de compilação e o sistema usa aquilo, aqui está errado, né? Aquilo até seu limite. Então, o que isso significa? Quando eu declaro, principalmente aqui, até variáveis vetores, aqui um vetor de inteiros, ele é armazenado na minha stack e ele tem um limite, tá? De execução. De acordo com o que eu escrevi.
quando eu compilo ele, ele reserva na memória. Você lembra daquele espaço da compilação? Ele reserva um espaço de memória para eu trabalhar. É como se ele reservasse assim, eu tenho uma caixa de água de 1.000 litros para eu trabalhar com água lá dentro. Se eu botar 1.500 litros, o que ele vai acontecer? Ele vai transbordar a minha memória, né? Como que é o nomezinho disso em inglês? Overflow. Isso. Aí vocês já se depararam com esse site aqui, né? Stack Overflow. O que é o Stack Overflow? É o transbordamento de memória. Eu estou trabalhando, não que esse site ele só faz referência a esse erro da nossa memória, né? Mas eu transbordo a minha memória. Por exemplo, ó, aqui a gente tem um código e a gente vai fazer ele linha por linha, vocês vão entender direitinho. Eu tenho aqui, ó, o main, eu tenho duas funções, o square of sum e o square, ou seja, o quadrado, né? Eu mando um código para lá, ele executa ele me devolve o quadrado daquele número, e eu tenho a soma desse quadrado. Tá. Square of sum, ele pega o quadrado da soma, né? O quadrado da soma. Tá? Só para... Então, aqui, ó, tá um pouquinho, né, confuso, mas qual que seria a resposta aqui? Total, eu mandei 4 e o 8, ele somou para mim, né? Então, 12 e mandou para cá o 12 vezes 12 e retornou. É basicamente isso. Só que aqui não me interessa o mérito das funções. Eu quero como que funciona na memória. Na memória, quando eu for executando, primeiro, que eu tenho uma variável global chamada total, onde ela é declarada? Na parte global aqui da minha memória. Imagina que isso daqui é a memória, tá? O main, ele entra na stack e ele cria como se fosse assim partes dentro da stack. Ele vai meio que separando a stack para cada função, ok? Aí dentro da stack ele declarou essas duas variáveis, A e B. Vamos continuando aqui. Nessa linha aqui, o total, o square of sum, ele chamou uma outra função, que essa outra função ela é declarada também na stack, square of sum, e declarou para mim o x, o y e o z, as funções que ela está tendo acesso local, tá? Beleza? Ok até aqui? Tranquilo? Continuei o código, ele entrou dentro da função e chamou uma outra função, chamada square. O que aconteceu? Essa função ela é empilhada na minha stack com uma única variável que ela tem, local dela, que é o x, tá? Que é o que ela trabalha. E daí, ele começa o quê? A executar a stack. Ele começa a executar. Ele chegou até aqui, ele começa a executar, ó, um playzinho. Essas outras funções, elas ficaram em pause aqui. Ele executou ela com o valor de x que chegou para ele. Somou x mais y, que no caso foi 4 mais 8, 12. 12 vezes 12 dá quanto? $144. Isso. Então ele retorna 144. Ele retorna 144 para onde? Para onde ele foi chamado, para o Z aqui, né? Então, ó, ele retorna o 144 e no retorno ele tira da stack, tá? Ele desempilha essa função, esse trecho de código. O meu Z está valendo 144. Eu já trabalhei com essas duas outras variáveis e retorno o Z para onde? Para onde foi chamado o square of sum, que foi o total. E daí ele
atribui o valor total ao retorno do z, desempilhou o square of sum e chama daí o printf. O meu valor total na minha memória, ele vai recuperar do global, né? No caso aqui o exemplo está como global. Nessa linha ele atribuiu o 144 para o total e daí ele imprime o valor do total, né? Que está aqui, ó. Digamos que ele reservou aí 1 mega de stack. O que pode acontecer? Se você declarar uma função que chama ela mesma e não tiver uma condição de parada, um retorno, né? Ele vai acumulando função na stack, tá? O que é isso? Seria um código semelhante a esse aqui, ó. Por exemplo, você pode fazer assim. Normalmente a função fatorial ela é recursiva, né? Então eu quero saber o fatorial de um número, eu faria algo tipo assim, total também aqui localmente, chamo uma função fatorial para calcular o fatorial, sei lá, de 5 e imprimo esse total aqui. Ó, ele criou ali para gente. Por exemplo, eu posso retornar, né, que ele recebe um int x aqui, que seria um valor. Se eu retornar somente x, ele vai, entra e não faz nada. Para ser uma função recursiva, que a gente vai entrar, eu chamaria esse x aqui novamente, né, fazendo alguma coisa nele, ou somando, ou multiplicando. Por exemplo, se eu chamar aqui o fatorial de x aqui mais um exemplo, e só ser assim, ele vai sempre chamar essa função e adicionar um valor nesse x aqui e vai retornar. Primeiro eu passei 5, então ele vai retornar o 6, vai retornar depois o 7. E o que ele vai acontecer? Ele vai dar falha de segmentação. Ele nem imprimiu nada, mas ele deu falha. Aqui no meu caso, falha de segmentação é o nosso Stack Overflow. Ele chamou tantas vezes essa função que ele estourou a minha stack. Ele foi chamando fetch, e ele estourou o limite do stack, tá? Então eu teria que ter uma condição de parada. O que é a condição de parada? Se x é igual, eu vou colocar aqui, sei lá, x é igual a 7, ele para, ele sai, return. Então, a primeira passada, ele não entra aqui. Na segunda, ele também não entra. Na terceira, ele entra e começa a sair e ele retorna tudo. Deixa eu dar um exemplo. Agora, ele imprimiu aqui para qualquer coisa, mas ele não deu erro, né? Essa função não está o melhor exemplo, mas o que eu quis falar é que, na verdade, é igual, né? Aí agora ele tá mostrando para a gente aqui o 7. Ele entrou, somou e imprimiu o 7. Tá? Vocês entenderam agora? Eu tenho uma condição de parada. Se eu tirar isso daqui, é como se eu estivesse somando um valor no valor que eu estou passando inicialmente aqui, infinitamente. E daí ele estourou a stack, tá? Ele foi chamando função, foi colocando na stack e estourou. O que isso aqui representa? Utilize recursão com cautela, porque a recursão ela utiliza muita memória.
ela utiliza quase toda a sua stack, dependendo da forma como você declara. E daí, ele acontece o Stack Overflow se estourar a sua parte. Como evitar problemas causados com limite de espaço na execução? Eu tenho uma variável que eu não sei o tamanho que ela vai caber na minha memória. O que eu devo fazer? Utiliza-se a parte do heap, tá? Que o heap ele não tem um tamanho definido. Ele consegue alocar a memória dinamicamente em tempo de execução, tá? Então, o heap é uma área da memória alocada dinamicamente que é gerenciada automaticamente pelo sistema operacional ou pela biblioteca de gerenciador de memória. No caso do C, a biblioteca é o stdlib. A memória do heap é alocada, desalocada e redimensionada regularmente durante a execução do programa. Isso pode levar a um problema denominado fragmentação. Ele fica meio fragmentado na sua memória, o seu programa fica muito esparçado, mas ele pelo menos não estoura o limite de uso dele. O heap de memória é um local na memória onde a memória pode ser alocada em acesso aleatório. Ao contrário da pilha de execução, que é a stack, é alocada e liberada em uma ordem definida, ela fica em sequência na sua memória. Os elementos de dados individuais alocados no heap são normalmente liberados de forma assíncrona, ou seja, fora de ordem. Qualquer um desses elementos de dados é liberado quando o programa libera explicitamente o ponteiro àquele. A gente usa uma função chamada free. E isso pode resultar em um heap fragmentado, em oposição apenas aos dados na parte superior ou inferior, dependendo da maneira como a pilha funciona. Pode ser liberados, aqui vou deixar. Então, aqui, o heap, ele é chamado de free store ou free pool of memory. Você tem um espaço livre de memória para você alocar uma variável muito grande, para você não sabe o tamanho do seu vetor, você utiliza ele. Então, quando entra o heap na jogada, essa não é uma estrutura de dados heap. Isso aqui é só uma observação. Existe um nome chamado de uma estrutura de dados chamada heap, que a gente vai implementar mais para frente. O heap aqui, ele é traduzido como amontoado, é um monte de memória. E daí a gente faz as chamadas alocação dinâmica de memória, tá? Para trabalhar com o heap. Aqui, quando eu executo esse código, aí ele vai começar a trabalhar com o heap. Eu vou deixar o heap um pouquinho mais para frente, vou voltar com aquele slide que a gente estava vendo. A gente agora ficou claro onde está a variável global, ela está em espaços separados na minha memória. Onde está as locais, ela está na stack. Cada função tem a sua ali, acesso às suas variáveis. E os dinâmicos estão no heap, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, a alocação estática de memória, estratégia de alocação de memória na qual toda a memória que um tipo de dado pode vir a necessitar, como especificado pelo usuário, é alocada toda de uma vez, sem considerar a quantidade que seria realmente necessária na execução do programa. O máximo de alocação possível é ditado pelo hardware, tamanho da memória endereçável, a parte estática. Principalmente quando você trabalha com vetores, a gente faz a alocação estática de memória. A gente declara um vetor, esse númerozinho aqui vai falar para ele, esse vetor vai ter 1000 espaços de memória. Ele vai ter 1000 espaços de 4 bytes na minha memória. O que ele está falando para o computador? Cara, armazena para mim 4.000 bytes, ou cerca de 4 KB. Tá? Ok? Aonde que ele armazenou isso daqui? Na região de memória chamada stack. Ele fica contíguo, ele fica contínuo, né? Um depois do outro.
o espaço contíguo de memória para 50 valores do tipo char, o meu char, a gente viu na aula passada, ele vale 1 byte, ele vai reservar para mim 20 bytes na minha memória, tá? E aqui está falando em kbytes, em bytes, as nossas memórias atuais, elas têm, né, gigabytes, então você consegue guardar bastante coisa. Lógico que não é toda a memória que é reservado para executar um programa em C. Por quê? Porque como a memória é compartilhada pelo sistema operacional, por outras coisas, quando você executa um programa em C, ele reserva ali um espaço somente para você trabalhar, 1 giga ou alguma coisa assim, né? Então, a comparação de alocação estática para alocação dinâmica. Alocar o nome e sobrenome dos alunos de um curso, por exemplo, 300 espaços de memória, vetor de string, 100 caracteres, tamanho máximo de um nome, podemos então definir 30 pessoas, isso estaticamente. Não é ideal, pois a maioria dos nomes não usam 100 caracteres, ou seja, eu vou ter espaço sobrando, né? Se eu alocar ele estaticamente. Na alocação dinâmica, não é necessário definir de antemão, anteriormente, o tamanho máximo dos nomes. Eu utilizo umas funções para ele reservar um espaço que, se eu precisar, ele vai aumentando dinamicamente, tá? E aí, eu quero fazer o seguinte aqui, para a gente juntar tudo e arrematar no final aqui. Antes de ir para o código dinâmico, Tá, vamos aqui para o código dinâmico mesmo, então. Vamos fazer o seguinte. Antes de ir para o código dinâmico, vamos corrigir essa função de troca, só para a gente entender. Uma coisa é ele trabalhar com ponteiros e outra coisa com código. A gente já viu, agora aqui a gente começa a entender que esses carinhas não trocaram de valores porque as variáveis A e B, elas são locais. Elas estão no escopo local. Cadê o negócio? Está aqui. No escopo da stack, né, da minha execução do meu código, né? Aqui assim, ó. Por que elas não trocaram de valor? Porque A e B, ela ficou, ela foi nomeada aqui, foi ao contrário, né? Eu declarei A e B aqui no main e eu declarei X e Y, ela está nesse escopo aqui, ela não modifica o A e B, porque está em outro local da memória. Então, utilizando ponteiros, eu consigo acessar essa parte da memória. Deixa eu ir aqui, ó, só para onde ele coloca aqui a alocação dos ponteiros. Onde está? Aqui, ó. Eu só queria esse slide aqui para mostrar para vocês. O asterisco, ele é chamado de indireção. Ele devolve o valor apontado pelo ponteiro. O E comercial é o operador de endereço. Ele devolve o endereço de memória do operador. Então, a gente sabe que quando eu declaro um ponteiro para inteiro, ele aponta para alguma variável que tem o tamanho inteiro. No caso, o aponta, ó, recebe o valor de 1 nesse caso. No nosso, para a gente corrigir esse problema, eu posso trabalhar com ponteiros aqui nessa nossa função de troca, né? Em vez de passar a cópia do valor aqui 10 e 20, eu passo o que para essa minha função? Endereço de memória? O endereço de memória. Para eu falar para a minha função que eu quero receber endereços de memória, o que eu preciso alterar aqui na minha assinatura da minha função?
Colocar o asterisco, né? Não o asterisco. Eu quero receber endereços de memória aqui, né? Isso. Desculpa. Asterisco mesmo, tá? O asterisco. Eu quero receber ponteiros. O asterisco, o e-comercial, eu falo o quê? Ele vai devolver o endereço, né? Isso. Em vez de passar o valor aqui, eu passo o endereço de memória. Eu só ainda não entendi como é que eu vou conseguir alterar o valor com o endereço de memória. Aí agora, como eu passei o endereço de memória, a gente vai ter que modificar esse escopo aqui. Por quê? Porque você se lembra que A sozinho é uma coisa, A com asterisco é outra coisa, o asterisco aqui é outra coisa, tá? O asterisco do lado anterior do igual, ele está declarando um novo ponteiro. O asterisco com o A aqui, ele está falando, executa o endereço de memória que você está apontando, ou seja, executa o ponteiro, acessa o local de memória que você está apontando, tá? Então é o seguinte, ó, por que esse código assim ele está errado? Ele não vai fazer ainda o que eu quero. Porque mesmo eu passando os endereços de memória de X e de Y, ele está chegando aqui o endereço de memória de X e de Y, esses caras são ponteiros. Como eles são ponteiros, o que ele está imprimindo? Qual é o valor de A aqui? É a memória dele. É a memória dele. Isso é muito importante, tá? Vamos executar esse código aqui bem direitinho para todo mundo entender. Então eu vou declarar mais espaços aqui e eu vou colocar o meu código aqui do lado para vocês entenderem. Do jeito que está, o meu código ele está executando. Eu vou deixar assim, então, tá? Bem aqui do ladinho e aqui o desenho. Aqui eu vou dar uma diminuída para eu conseguir desenhar melhor. Puxar esse cara aqui para o lado. E agora a gente vai entender ponteiros de fato, tá? Entender a lógica como está funcionando. Professor, Oi. eu posso ter um ponteiro apontando para outro ponteiro? Pode. Professor, uma pergunta também. Tem como fazer alguma conta matemática com um ponteiro? Sim. Como o ponteiro ele meio que é contínuo na sua memória, você consegue fazer o que é chamado de aritmética de ponteiros. Você consegue, basicamente, andar na memória para frente e para trás ou dando saltos, né? Multiplicando seu caminho, e ele não precisa ir de fato de 1 em 1, ele pode ir de 2 em 2, de 5 em 5. Mas vamos aqui, ó. Então agora a gente já executou essa parte do código, tá? X e Y está na minha memória aqui. Ele vale 001 e vale 002, a memória deles. O valor deles é 10 e 20, tá? Aí, o que acontece aqui no decorrer do meu código? O que é isso daqui? Ele é como se ele declarasse os ponteiros, tá? No escopo da memória. Então, ele declara o ponteiro A e declara o ponteiro B. Aí, o que ele recebe? Está recebendo endereço de X, né? Então, o A, ele recebe o endereço de X, 001. E o B, endereço de Y, 004. Vamos completar aqui. Os próprios ponteiros têm endereços também. Suponha que é 8 e 12, tá? Beleza? É os valores dele. Esse cara aponta para cá e esse cara aponta para cá.
executei essa parte do código aqui agora, ó. Aí o que a minha função está fazendo? Ele declarou um int temp, então o temp é o rótulo, que qual é o valor do temp? O valor do temp está recebendo A. O que é o A? Ele é o valor que está nessa coluna do meio aqui, do meu A. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou atribuindo para ele o 001, né? Ou seja, um endereço de memória para uma variável que não é um ponteiro. Já começa a já não ser muito legal. O temp também tem o seu endereço de memória, que eu vou botar aqui 16, e daí o A vai receber aqui o B. Então eu vou trocar esses dois endereços e do jeito que tá o meu código, teoricamente ele não vai fazer o que eu quero, tá? Por quê? Porque ele está fazendo o quê? Vamos continuar a execução. O A recebe B. O A recebe B é como se eu só trocasse os valores deles aqui. O A recebe aqui e o B recebe isso daqui. Ele não está trocando de fato o que ele está apontando. Ele só trocou os valores dele, mas não mexeu no X e no Y. Então, ele não fez o que eu quis que ele fizesse. Vamos executar o código. Ó, e ele imprimiu, né, o 10 e 20 e não trocou. Não trocou. Por quê? O meu X e o meu Y ainda estão valendo 10 e 20. Eu não mexi no X e no Y do jeito que está aqui, tá? Então, aqui, ó, eu não mexi no X e no Y do jeito que está aqui. Ele não deu erro, mas eu não mexi nesses caras. Para eu mexer nesses caras, eu tenho que executar o valor deles, né? Então, eu tenho que fazer o seguinte, vamos voltar aqui do jeito que estava antes, né? Do jeito que ele está antes, que o A está apontando para o X e o X está apontando para o Y aqui. E daí, se eu modificar, falar para ele, cara, o temp recebe o valor de A. O que ele vai estar fazendo? Ele vai estar executando no temp, em vez de ele receber 001, que é o endereço de memória de A, ele vai estar recebendo o valor que ele está apontando. Então, ele vai parte eu não entendi, não, só essa parte aí de quando o temp recebe ponteiro. Quando esse código ele é executado, ele tá o nome dele é em direção. Ele devolve o valor apontado pelo ponteiro. É como se ele falasse assim pro meu código. Executa o que você está apontando. Então ele lê esse cara, mas na verdade ele recupera esse cara aqui, tá? Ele recupera o valor de onde você está apontando. Então quando algo pega o meu ponteiro, ele pega o valor também. É isso. Como o quê? Desculpa? Não, tipo assim, quando eu coloco tipo o temp está recebendo ponteiro, o temp recebe na verdade o valor do ponteiro. O valor do ponteiro. Porque eu não coloquei o e-comercial, né? Aí ele vai receber o valor, é isso? Isso. Se eu colocar e-comercial aqui, o que ele vai receber? Ele vai receber o 008, que é o endereço do A. Tá? É isso que eu queria que vocês entendessem. Quando eu boto somente o A, ele recebe o valor de A. Mas não é isso que eu quero que ele receba. Eu quero que ele receba o valor que A está apontando. Então, executa o A.
Aí ele chega aqui, pula para cá e bota o 10 aqui na memória. Entendi. Entendeu? Olha aqui que interessante. Se eu botar A, o temp vai receber 001. Se eu botar endereço comercial de A, ele vai receber 008. E se eu botar o operador de ponteiro aqui de A, o executor do ponteiro, digamos assim, ele recebe o 10, tá? Vamos continuar que vocês vão entender para que isso eu quero fazer isso. Então, eu quero mudar. Perceba que eu não mexi nos ponteiros e nem no X e no Y até agora. Eu não mudei nada de valores dele. Agora eu vou começar a mudar os valores dele. Se eu falar assim para ele, cara, muda o valor que você está apontando para o valor que o B está apontando. Onde que eu vou? O que essa linha vai afetar? Vai afetar o valor do A, né? Não. O valor do X. Ele vai afetar o valor que ele está apontando. Então, ele vai afetar o valor do X. Aí ele pega. O que essa linha 5 aqui está fazendo? Muda o valor que o A está apontando. Então, muda o valor do X. Olha onde o A está apontando. Muda o valor do X. Muda o valor do X para o quê? Para o valor que B está apontando. O que B está apontando? Para o 20. O que ele vai fazer? Vai pegar o 20 e vai colocar aqui no X. E até nessa linha, por enquanto. Então, ele vai mudar o valor de X aqui, ó, para 20. E nessa segunda linha, eu pego e mudo o que B está apontando para o 10 que eu guardei aqui inicialmente, que é, no caso, temp somente. Não ponteiro temp, porque o temp não é um ponteiro. Eu só quero que o 10 que ele guardou em algum momento do código entre aqui. Agora, vocês entenderam o que aconteceu? Não é simples de entender de primeira, mas é isso que aconteceu. Agora, quando eu executar o meu printf, vamos ver se isso tudo deu certo. É para ele imprimir. Qual é o valor de x? 20. Qual é o valor de y? 10. Opa. 20 e 10. A gente trocou, de fato, os valores sem utilizar retorno, utilizando ponteiros. Porque é isso que aconteceu na sua memória, tá? Se você conseguir refazer isso daqui sozinho e desenhando os ponteiros, lembrando que uma memória tem 3 partes, e quando eu executo isso daqui, eu estou trabalhando com endereço de memória. Quando eu executo isso daqui depois de um ponteiro declarado, isso é o que gera maior confusão. Pô, mas aqui eu estou declarando o ponteiro? Não, eu estou acessando o valor de um ponteiro. Entendeu? Eu estou acessando o valor de ponteiro, atribuindo o acesso de outro valor de ponteiro. Isso é um pouco complexo. Normalmente, a gente faz isso daqui num exemplo um pouquinho mais simples, digamos assim. Ó. Naqueles exemplos simples de... cara, aqui ó, no meu código, declaro uma variável A, vou declarar uma variável A que vale 100. Aí eu declaro um ponteiro. Como que declara ponteiro? Asterisco PA, eu vou chamar de PA de ponteiro de A. Aí eu pego e falo para ele aqui, cara, o PA inicialmente ele tem que receber o valor de memória. Então eu pego e falo para ele, recebe a memória de A, o valor de memória de A. Agora eu tenho o poder de alterar o A, tipo, se eu fizer assim, ó, o PA recebe 300,
e der um print F em A, o que ele vai imprimir? Vai imprimir o que a gente acabou de fazer. Ele vai imprimir o 300, tá? Porque eu alterei o valor de A por PA. E se eu falar para ele, cara, acessa o PA, vai receber aí aqui, o que isso aqui é o exemplo clássico de ponteiros, tá? Eu acessei. O ponteiro também é utilizado para você percorrer um vetor, né? Trabalhar com vetores. O que isso significa? Eu declaro um vetor de 10 posições, tá? O que ele fez? Reservou 40 mega, né, na minha memória estática. Então, digamos assim, se eu quiser criar uma função que... tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou já, na declaração, colocar valores aqui. Não vou botar 10, vou botar 5. Então, eu vou botar 100, 800, 45, 22 e 31. Então, 1, 2, 3, 4, 5 elementos, tá? Não necessariamente eu precisaria declarar aqui. Ele conseguiria, o compilador conseguiria interpretar que tem 5 valores. Aí eu posso fazer o seguinte, assim, eu quero fazer uma função de impressão desses valores. Então, eu vou declarar um void imprime ele vai receber esse ponteiro, esse vetor. Então, eu posso declarar assim, que ele recebe um vetor também aqui, tá? Ele recebe um vetor. É um jeito de fazer. Aí eu vou percorrer esse vetor, declaro aqui uma variável i, para imprimir esse vetor, i recebe 0, i menor que o... Aqui eu vou botar 5, que eu sei que é o tamanho do meu vetor ali, e mais. Printf, porcentagem D, dá um espaçozinho aqui, vírgula VI, tá? Ele até completou ali para mim. Eu vou já explicar o que é isso, vou dar só um printfzinho. Vocês vão já entender por que a gente está fazendo isso. Aí aqui eu vou chamar a minha função imprime, que do jeito que a gente colocou, e passo o meu vetor. Eu preciso passar somente o V, tá? Que é a variável do meu vetor. Vamos executar esse código. Vocês vão ver que... vou dar um clear aqui, executar. Ele imprimiu esses valores aqui, tá? 100, 845, 22, 31. Aí, se eu falar para vocês que um vetor ele é representado por um ponteiro. A utilização de ponteiro ajuda o código a ler mais rápido, gastar menos memória? Sim, no geral, sim, tá? Você tem mais controle da memória. O ponteiro, ele te dá um poder de andar na memória, tá? Ó, vamos deixar esse carinha aqui. Vou apagar a minha memória, digamos assim, aqui, tá? Do que estava antes. Vou apagar ele aqui para a gente entender o que está acontecendo no meu código agora, quando eu estou trabalhando com vetores. Ele, de maneira estática, tá? De maneira estática, ele reservou 10 espaços na memória. Então, o que ele fez? Vou apagar... Pô, dá para fazer isso aqui mais rápido.
Pronto. Um caminho mais rápido, mas eu fui no manual aqui. Beleza, apaguei. A minha memória, eu reservei 5 espaços na memória. A gente já vai acabar aqui e vai entender a aula de hoje nesse sentido. O que ele fez? Dentro da memória, o que essa linha fez? Ela armazenou no rótulo digamos que eu vou colocar aqui V1, não é bem, V1, V0 no caso, vou botar aqui V0, V1, V2, V3, V4, né? Não foi isso? Nos valores, ele colocou 100, 800, 45, 22 e 31. Na memória, ele reservou memória também. Ele colocou aqui 004, vou botar 004, 008, 0012, 012 quer dizer, 016 e 020, tá? Ele reservou 20 mega, né? 20 bytes na minha memória, beleza? É isso aqui. Aí o que eu fiz aqui? O que eu fiz desse código meio explícito? Eu percorri o meu vetor com um i. Eu declarei... Por que a gente declara i igual a 0? Porque ele vai acessar o primeiro espaço do vetor e vai percorrer esse índice até o limite, né? No limite até o i4, ele recuperou o 31 aqui, tá? Beleza? Entendemos do jeito clássico. E se eu falar, eu consigo fazer o seguinte, eu consigo falar para esse cara, declara esse cara como um vetor de inteiros. Será que ele vai dar certo ou vai dar algum erro? Vamos ver aqui. E já atribui um valor para ele? Declarei um ponteiro. Será que ele vai entender tudo isso aqui para mim? Aí eu vou rodar. Ó, ele não deu erro. Vamos fazer de uma maneira melhor aqui. Não dá para eu fazer isso desse jeito, mas dá para eu fazer o seguinte: eu estou trabalhando com ponteiro. Eu consigo declarar um ponteiro como vetor. Vamos fazer assim. Eu consigo declarar um ponteiro aqui, int pv recebe o... Como que digamos que eu quero um ponteiro para o primeiro espaço de memória. Como que eu faria isso? Para o primeiro espaço de memória do vetor aqui declarado. Coloca o vetor especificado, você quer acessar alguma coisa assim? O que você quer acessar, o primeiro espaço do vetor, e recupero o espaço de memória dele. Isso. Espaço de memória do primeiro. Então, eu declarei um ponteiro e ele recebeu um espaço de memória. Agora, eu consigo trabalhar com ele. Por exemplo, se eu imprimir aqui, ó, eu vou deixar aqui assim, comentado, e vou dar um printf. Um printf no PV aqui.
no caso, se eu der um printf no PV, ele vai imprimir o meu PV na minha memória, ele recebeu o 004. E aqui ele tem ainda o 024, seria o endereço de memória dele. Se eu botar aqui PV, ele vai imprimir, né, um endereço de memória que está armazenado do valor, mas se eu botar aqui o asterisco PV, ele vai imprimir o 100. Ele vai executar esse endereço de memória. Ele imprimiu o 100, tá? E daí, com o PV, então, eu consigo alterar eu consigo alterar o valor do meu vetor ali. A gente fez esse mesmo exemplo. Botar aqui 200, ele vai alterar. Agora, ó, se eu mandar imprimir o meu vetor original, lá na minha função, ele mudou para 200. Ou seja, o que eu estou passando para ele? O que é um vetor? O vetor, ele no final das contas, ele é um conjunto de memória alocada contínua, e eu com ponteiros eu consigo mudar esses valores, tá? Eu consigo fazer aritmética de ponteiros e mudar esses valores. O V ele representa o primeiro endereço de memória de um vetor. O que isso quer dizer? Que daí a gente vai terminar e deixar para a próxima aula com exercícios para vocês entenderem. Eu consigo declarar o meu vetor como um ponteiro aqui, tá? Esse cara, ele equivale ao imprime primeiro endereço de memória do meu vetor, o primeiro elemento. Então, esse cara sozinho, o Vzinho, ele equivale a isso. Então, se eu receber um ponteiro aqui, eu consigo imprimir aqui, daí com aritmética de ponteiros, recuperar, né, os meus valores, tá? E daí, no caso, aqui eu preciso fazer o seguinte, muda um pouquinho a estética, né? Eu tenho que executar o endereço de memória. Aqui vai ficar bem mais complicadinho, né? O endereço de memória mais o i. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu acesso o endereço de memória e... Opa, não é assim, né? Então, na verdade, é ao contrário. Opa, aqui é bem chatinho de V mais I, executa. Pronto. Eu consigo fazer aquele for dessa maneira, usando ponteiros, tá? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu ver se ele vai funcionar e imprimir a mesma coisa. Ó, ele imprimiu a mesma coisa. O que ele está fazendo? Esse carinha, ele é um endereço de memória inicial. Aí, como ele vai somar 0, ele vai acessar o primeiro elemento, executa o primeiro endereço de memória, imprime o 100. Soma 1 no i, ele pula um endereço de memória, daí ele vai imprimir o 800. Pula um endereço de memória e imprime o 45, o 22 e assim por diante. Então, o que é os ponteiros? Uma chave, uma porta para a gente acessar a memória. Eu posso executar os meus códigos fazendo aí aritmética de ponteiros e, bom, mas na próxima aula a gente vai fazer a parte de alocação dinâmica de fato, né? Utilizando o RIP. Mas o que eu quero que vocês entendam, fique bem claro, o ponteiro nada mais é do que um cara que armazena endereço de memória.
com esse endereço de memória e os operadores corretos, eu consigo alterar o meu código por outras funções sem precisar fazer o retorno. Foi o que a gente fez, né? Sem precisar... esse código aqui, ele é chamado de passagem por referência, tá? Referência de memória, ok? E daí eu recebi ponteiros, trabalhei com eles aqui, eu alterei essas variáveis pelos endereços de memória dele. Onde que isso é utilizado? Esse é um exemplo. Onde que ponteiros são mais utilizados? Quando eu preciso alocar dinamicamente memória. Para terminar a aula, quando a gente aloca aqui, ó, dinamicamente, o código vai poder armazenar um tamanho de um vetor maior, tá? Esse carinha, ele aloca um tamanho de um vetor maior, que a gente vai ver na próxima aula para não confundir mais um pouco do que já está. O que eu preciso entender dessa aula? Como se declara ponteiros, o que é um ponteiro, o que é o asterisco, o que é o acesso ao endereço de memória. Como a gente vai trabalhar isso, nos exercícios vocês vão entender. Então, eu vou colocar um exercício agora para vocês implementarem para a próxima aula e a gente já corrigir esse exercício na próxima aula aí e entender esses conceitos. Com esses conceitos atualmente da aula que a gente viu hoje, vocês vão conseguir resolver o exercício e gerar outras dúvidas e ver como que modifica isso, tá? Então, ok. Procurem aí depois o que é malloc, alloc e free, né? E realloc e free. Essas são as 4 funções que trabalham com alocação dinâmica de memória, tá? Aí talvez vocês vão precisar utilizar essas funções na resolução dos exercícios. Mas é basicamente isso. O principal conteúdo para entender foi o que a gente fez na memória, né? A gente abriu uma janela na memória aqui e mudou na memória e daí executou ela, tá? Basicamente é isso. A gente só consolida a parte de ponteiros no decorrer das aulas e fazendo os exercícios, tá? Então, alguém teve, além das dúvidas gerais aí, mais alguma dúvida específica ou não entendeu o que a gente fez nessa parte final? Essa parte do slide que está lá, eu vou colocar, está falando da pilha de execução, né? Aqui, ó, era esse slide que eu estava atrás e ele acabou. Aqui fica bem mais fácil, ó. Leiam esse slide que ele está falando endereço de, conteúdo de, e aqui como que os ponteiros foram armazenados na memória, o que será impresso. Aqui vai dar erro porque eu não inicializei o ponteiro da maneira correta. Aqui está faltando ser não 3 direto, mas o endereço do que você quer trabalhar, tá? Então, daí aqui tem os exemplos. Ó, aqui o exemplo da troca, do que a gente acabou de fazer, né? E aqui esse mesmo exemplo, aqui está lá no livro do Valdemar, do Celes lá, que a gente está utilizando, tá? E aqui é o que como que ficou a memória de cada um. Dê uma olhada para vocês entenderem. Daí está aqui. Ó, Celes, introdução à estrutura de dados. Então, o e-comercial seria o endereço de memória e o asterisco é quem acessa esse endereço para manipular. Isso mesmo. O asterisco aqui, ele acessa... Ó, aqui, ó,
Aqui uma execução do código passo a passo. A recebe o valor 5. Eu declarei isso daqui. A, P e int C, que é outra variável comum. Aqui é ponteiro P, um ponteiro de inteiro. P recebe o endereço de A, ou seja, P aponta para A. Olha aqui, ó, o P recebendo o endereço de A, 104. Posição de memória apontada por P recebe 6. Posição de memória apontada por C recebe 6. Então aqui, ó o A valendo 6 agora aqui. C recebe o valor armazenado na posição de memória apontada por P. Então, se eu fizer isso, ele vai receber o próprio 6. Aqui é a execução. Aqui e aqui, ele equivale à mesma coisa, né? Ele equivale à mesma... como está a manipulação do ponteiro. Quando o asterisco vir junto de um tipo, é só na declaração. Depois, o asterisco vindo trabalhando com ponteiros, ele só executar o ponteiro. Quando se fala executar o ponteiro, eu estou executando o que ele está referenciando, modificando o que ele está apontando. Tá? Então, o que vai ser impresso aqui, ó, é uma pergunta, né? Int A, ponteiro recebe A, P2, ele vai imprimir o 2, né? O valor imprime 2. Aqui, P3 ele vai dar erro e assim vocês lerem, a gente já refez isso daqui, tá? Bem claro por enquanto isso. Aí leiam o capítulo que fala isso lá do livro do Celes, que fala de ponteiros. E o próprio Cormen também trabalha com ponteiros, tá? Eu vou colocar isso daqui e o exercício lá no Siga. Deixa eu parar aqui a aula, se eu já não parei. Stop recording.